Olá, muito bem. Então vamos, após esta oração feita, vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Agora nós estamos com a doutrina do homem. Até semana retrasada nós estivemos vendo o conjunto da doutrina de Deus, que pegava desde a crença a respeito das escrituras sagradas, a Bíblia, depois seguindo-se pela crença da Trindade, e nas outras três crenças sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então agora nós estamos no conjunto da doutrina do homem, ou seja, tudo aquilo que é um resumo das duas crenças bíblicas em relação ao que se refere à humanidade. Então, quando está se referindo à doutrina do homem, não é somente do homem, mas da humanidade como um todo. Então, vamos, então, continuando aqui, em relação à doutrina da criação, ou mais propriamente a crença sobre a criação, conforme aparece no relato de Gênesis capítulos 1 e 2. Então, nós temos um relato bíblico simples aqui. Sob o comando criador de Deus, então os céus, a terra e o mar, tudo que neles há, veio à existência, apareceram instantaneamente, conforme o próprio relato de Êxodo, capítulo 20, verso 11. Então, nós temos um período de 6 dias em que foi contemplada uma mudança da terra. Anteriormente, ela estava sem forma e vazia. Esse é um estado em que a terra estava. Depois se tornou um planeta muito belo e formoso, cheio de criaturas já maduras e as mais variadas formas de plantas. Então, Deus ordenou que tudo viesse à existência sem uma matéria pré-existente. E já estava tudo formado, já estava tudo absolutamente pronto. Em relação a essa comparação da descrição de Gênesis 1, 2, que a terra era sem forma e vazia, e o final do relato do capítulo 1, onde terminam os 6 dias, existem várias teorias, principalmente em relação a uma teoria em relação ao período do intervalo. É, o, Seria esse período em que o estágio em que a Terra era sem forma e vazia, depois se torna um planeta já formado, já criado, né? É, mas o mais importante aqui é esse início de que Deus aparece como criador de todas as coisas. Então essa noção ela é muito importante para que nós entendamos esse assunto, e também é o início de tudo. Essa expressão, disse Deus, ela aparece várias vezes ao longo do capítulo e apresenta uma dinâmica da ação de Deus. Então, cada ordem que Deus dava, e disse Deus, era acompanhada de energia criativa, que transformou o planeta num estado de sem forma e vazio, num paraíso. Mas depois nós estaremos vendo mais alguns aspectos relacionados a essa energia criativa, que no caso é caracterizada como o poder de Deus. Os dois relatos da criação, eles são harmônicos entre si. Gênesis 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 3, apresenta em ordem cronológica a criação de todas as coisas, sendo que Gênesis 2, versos 4 ao 25, descreve o lugar do homem na criação. Nós não temos aqui necessariamente, dentro desses dois capítulos, 1 e 2, uma sequência, né? Porque o capítulo 2, versos 4 ao 25, não é necessariamente uma sequência
do capítulo 1, verso 1 até o 2, verso 3. O capítulo 2, os versos 4 ao 25, são os acontecimentos que tiveram lugar necessariamente no sexto dia da criação. Então, nós não estamos numa ordem cronológica esses dois capítulos. Eles são dois paralelos. Particularmente, acredito que o capítulo 2, dos versos 1 ao 3, deveria ser, na verdade, o final do capítulo 1 ainda. Né? Mais propriamente, os versos até o 34. Mas por que não ocorre dessa forma? Eu acredito particularmente dessa maneira por conta do fato de os versos 1 ao 3 do capítulo 2 serem a descrição do sétimo dia da criação. Então, finalizaria-se com a instituição do sábado, do sétimo dia da criação, e a partir do verso 4 do capítulo 2, que se tornaria um, e dessa forma o capítulo 2 teria somente 21 versículos, ficaria somente com as partes relativas ao homem e à mulher na criação do sexto dia. Mas por que isso não foi feito? Muito provavelmente para enfatizar como o sábado teria, o sábado beneficiaria, melhor dizendo, o homem e a mulher na criação. Dar uma ênfase especial ao sábado. Eu acredito nessa parte aí, né? Mas daí, em relação a isso, buscou-se dar uma ênfase ao sábado do sétimo dia, a qual vamos ver logo mais a seguir, em relação do sábado, em relação aos demais dias da criação, e principalmente num dos estudos mais para frente aí, nós estaremos vendo melhor, inclusive, em relação a isso. Os dias mencionados no relato da criação, eles representam dias de 24 horas, né? Como são os nossos dias na atualidade. Ao mesmo tempo, existia uma expressão entre o povo de Deus e que aparece muitas vezes no Antigo Testamento e que era utilizada para a medição do tempo, que é a expressão tarde e manhã. Tarde, referindo-se ao período escuro ou à noite, ou mesmo noturno, e amanhã se referindo à parte clara do dia, ou o período do dia. Então, tarde se refere ao período noturno e manhã se refere ao período diurno. Essa expressão aparece aí nesses versículos do capítulo 1, como vocês podem ver, e especificam dias individuais, com o dia iniciando ao pôr do sol. Isso acontece pelo fato de, em cada um desses versos aí do capítulo 1 do Gênesis, acompanhar essa e houve tarde e manhã, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e logo em seguida já vem a palavra dia. Então, nós temos o numeral acrescido da palavra hebraica olam, que tem a tradução como dia. Então, essas expressões do numeral acrescido à palavra olam, do hebraico, elas deixam claro que se referem a dias literais de 24 horas, como os dias que nós estamos acostumados a ter, né, que nós já conhecemos. Ao invés da crença de muitos grupos que existem por aí que acreditam que esses períodos aí de 6 dias da criação representam eras de milhões de anos, ou períodos de muitos anos, que nós não cremos, que são crenças mais relacionadas a ou ao evolucionismo,
teísta ou deísta, que creem dessa maneira aí, e algumas dessas crenças aí, elas acabam refletindo ou influenciando certos movimentos religiosos da atualidade. Ao mesmo tempo, o sábado, também de 24 horas, ele comemora a semana literal da criação. Então, o quarto mandamento não faria qualquer sentido se cada dia da criação representasse longos períodos de anos. Afinal de contas, o sábado teria que ser observado como se fosse um período interminável de anos. Então, não haveria mais trabalho durante todo esse período. Então, este é um ponto que reflete o aspecto de que o quarto mandamento ele não teria o seu verdadeiro sentido caso fosse um período muito longo de tempo. Você já deve ter se perguntado o que são os céus, que são mencionados ali no início do relato. Será que são os nossos céus aqui atmosféricos ou são outros céus onde Deus habita ou se refere ao universo? Então, nós temos que entender que a semana da criação ressalta uma coisa muito importante. Ela não envolveu os céus onde Deus habita desde a eternidade. Então, a semana da criação, conforme a Bíblia apresenta, não apresenta Deus num vácuo do universo e de repente ele cria os céus aonde são a habitação dele. O relato bíblico não tem por objetivo enfatizar isso aí. Então, os céus de Gênesis capítulos 1 e 2 provavelmente se referem aos planetas e às estrelas que se encontram mais próximos ao planeta Terra. Então, o relato bíblico da criação, ele inicia com Deus e termina com os seres humanos, aqui em nosso planeta principalmente. Então, nós cremos que, além do nosso planeta, Deus pode ter formado durante esse período o nosso sistema solar aqui, que está atrelado. Então, a implicação principal é que, ao criar os céus e a terra, Deus estava preparando um ambiente que nós precisávamos ter, os recursos que nós precisávamos ter para que nós pudéssemos viver em harmonia. Então, a humanidade, composta de machos e fêmeas, seria então a obra-prima gloriosa de sua criação. Existem inclusive alguns dizeres, algumas brincadeiras que muitos fazem por aí que, na verdade, o homem foi criado primeiro como sendo o rascunho. E a mulher foi criada depois, ela seria a versão definitiva da criação de Deus. Compreendemos que são brincadeiras, que têm por objetivo enfatizar aí uma batalha dos sexos, mas o relato bíblico ele enfatiza que homem e mulher, macho e fêmea, eles são a obra-prima da criação de Deus, ambos. O que maculou essa perfeita obra? Foi o pecado. Mas ainda assim, homem e mulher, macho e fêmea, dentre a humanidade, eles são a obra-prima da criação de Deus, os dois. E ao mesmo tempo, o relato de Gênesis 1, versos 2 e 26, nos deixam claro que todos os membros da divindade se envolveram na obra da criação. Mas o Filho de Deus, o pré-existente Cristo, ou seja, Cristo antes da encarnação, foi quem se envolveu mais diretamente como um agente ativo da criação. O amor é a motivação que move ou o móvel propulsor, a motivação que catalisa tudo aquilo que Deus faz, porque faz parte da sua natureza. Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Esse texto nos deixa claro que o amor não é um sentimento de Deus, não é uma coisa que Deus sente em relação a nós. Deus é amor, então o amor é a sua natureza. Então,
Ele nos criou não apenas para que pudéssemos amá-lo, mas também para que ele pudesse nos amar. Ou seja, o propósito da criação era que nós fôssemos criados para que ele tivesse um relacionamento conosco. Então, o amor é aquilo que movimenta tudo aquilo que Deus faz, por essa ser a sua natureza. Então, Deus nos criou para que tivéssemos relacionamento com Ele. Então, isso faz parte da sua natureza, do seu propósito, pois essa é a sua natureza. Então, o amor, do ponto de vista de Deus, não é um sentimento, mas um princípio. E, ao mesmo tempo, a natureza também revela a glória de Deus. Através das suas obras, Deus manifesta a sua glória. Você pode ver isso em Salmos 19, versos 1 ao 4. E a natureza, ao mesmo tempo, ela testemunha a respeito de Deus, como você pode ver também em Romanos capítulo 1, verso 20. Não há quem faça uma reflexão séria nas obras criadas da natureza, tanto na fauna quanto na flora, que observe aquilo que existe, por mais que tenha sido influenciado negativamente pelo pecado, e que não chegue a uma conclusão. Isto aqui tem o dedo de um ser inteligente, mais especificamente de Deus. Então, a natureza, como nós vimos, ela funciona como uma revelação natural da parte de Deus. Ao mesmo tempo, não era a intenção de Deus que a Terra fosse um planeta solitário e vazio. Então, de que adiantaria ter uma natureza, uma fauna e a flora, mais especificamente uma flora, né? Que testemunhas de Deus, a fauna, que representaria a criação dos animais da parte de Deus, mas que fosse apenas isso, e que não tivessem seres pensantes, inteligentes, que pudessem glorificar a Deus. Então, quando o primeiro homem sentiu a necessidade de uma companheira, Deus criou a mulher. Aqui nós encontramos um aspecto interessantíssimo em relação à nossa liberdade, que Deus, inclusive, dotou a nós também dessa mesma liberdade. Deus poderia muito facilmente ter criado a mulher juntamente com o homem, formando ali do barro. Então, formaria dois bonecos de barro. Quando o homem já encontrasse, já teria uma companhia. Mas não foi assim. O relato do capítulo 2 nos mostra que Adão teve contato com todas as criaturas que Deus havia feito entre os animais. Animais que não tinham raciocínio, não tinham inteligência. E ele foi notando que cada um desses animais tinha o seu par correspondente, ele era o único que não tinha. A primeira conclusão que ele teve foi essa. A segunda é que dentre esses animais não tinha nenhum que fosse compatível com ele próprio, que pudesse auxiliá-lo, que pudesse compreendê-lo, que pudesse ser correspondente a ele, e mais ainda, que fosse igual a ele, fosse idêntico a ele, fosse da mesma natureza, da mesma essência. Então, Deus esperou que o homem sentisse essa necessidade, sentisse essa falta. E dessa forma, isso representa muito bem uma situação de livre-arbítrio. Vai que ele não quisesse ter uma companheira, que ele não sentisse a necessidade de uma companheira. Você pode até dizer, mas era necessário uma companheira para que a terra fosse povoada, de fato. Mas Deus, de toda maneira, esperou que o homem sentisse essa necessidade. Então, aqui nós temos uma questão fundamental, que é o livre-arbítrio. Então, depois que o homem sentiu a necessidade de uma companheira, Deus criou a mulher. Né? A mulher estava nos planos de Deus, estava. Mas
além disso, Deus dotou o homem de liberdade. E essa liberdade incluía isso, que o homem sentisse essa falta de uma companhia. Então, por isso, Deus estabeleceu também a instituição do matrimônio, ainda no sexto dia da criação, para que dessa forma o homem fosse plenamente feliz. Então, ainda na semana da criação, não havia nada que não contribuísse para a felicidade do homem. Absolutamente nada. Então, dessa maneira, nós podemos entender que os seres humanos tiveram todas as suas necessidades atendidas. Deus criou o ser humano para ser um ser social. Ao mesmo tempo, nós podemos perceber que muitos são tentados a ignorar a doutrina da criação. Dizer que os capítulos 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis, que trata do dilúvio, são capítulos que são mais contos, não aconteceram de fato, são lendas do passado. Mas, ainda assim, a doutrina de uma criação divina constitui o fundamento indispensável para a teologia bíblica e cristã, ou seja, muita coisa, ou para ser mais exato, tudo que vem depois tem também a sua base na criação, ou seja, tudo que vem depois não faria sentido se não tivesse acontecido a criação da parte de Deus. Existe um grande número de conceitos bíblicos que estão enraizados nessa crença da criação da parte de Deus. Então, se a criação desaparece, o significado é que toda a crença, todas as crenças que aparecem no restante da Bíblia perdem a sua razão de ser. Ao mesmo tempo, a criação também é um antídoto para a idolatria, porque nela Deus estabelece a mais clara distinção possível entre ele e todos os demais deuses. E vocês podem acompanhar aí nessas passagens bíblicas aí, recomendo que vocês leiam. A própria crença na criação da parte de Deus, ela endossa que nós devemos adorar somente o Deus que nos criou e não deuses feitos pelas mãos humanas, pelas nossas mãos, ou coisas que nós passamos mais tempo, ou a nós mesmos. Mais para frente, em outro estudo, nós estaremos vendo, principalmente quando nós formos estudar sobre a lei de Deus, as implicações de adorar a outros deuses que não seja o Deus que nos criou. E vocês vão notar como isso é uma questão crucial, muito forte. A nossa adoração a Deus está baseada no fato de que Ele é o nosso Criador e nós as suas criaturas, ou seja, nós adoramos não somente a alguém que é simplesmente superior a nós, porque os anjos também são superiores a nós, mas a nossa adoração está ao fato de que Deus é superior a nós e que Ele é nosso Criador. Então, dois motivos, no mínimo, para adorarmos a Deus. Salmo 95, verso 6, ressalta isso. Recomendo que leiam. E, mais para frente, como disse, nós vamos ver aí todas as implicações relacionadas à adoração. Ao mesmo tempo, o sábado, ele é um memorial da criação. Não só porque foi o fechamento, mas porque foi um período estabelecido por Deus para um objetivo específico. Nós vamos estudar mais exclusivamente sobre o sábado, ao mesmo tempo que nós formos também estudar sobre a lei de Deus. Então, Deus estabeleceu o sábado do sétimo dia, para que pudéssemos relembrar semanalmente que somos criaturas feitas por Ele, que todo este mundo foi criado por Ele. Então, a expressão sábado, a palavra sábado, não aparece no relato bíblico da criação. Nós temos a expressão sétimo dia. Tá? Então, nós
precisamos lembrar dessa expressão aí ao longo aí dos próximos estudos, porque nós vamos mais uma vez relembrar dela. Então, o sétimo dia, nós vamos estudar sobre o sábado mais para frente. Nós precisaremos aproveitar esse conceito aí. É importante que nós entendamos. Então, o sábado, ele representou o dom da graça. Porque quando nós não falamos daquilo que nós fizemos, e sim aquilo que Deus fez. Então, no dia de sábado, no primeiro sábado da criação, no dia seguinte à criação do homem e da mulher, Deus se assentou no trono, ele reinou, ele continuou trabalhando. E dessa forma, o homem e a mulher descansaram. Descansaram no sentido de cessar a atividade. Pararam as suas atividades. E Deus, assentado no trono, continuou reinando. Nesse sentido, continuou trabalhando em prol de suas criaturas. Então, nesse dia, Deus não descansou no sentido de que ele estava cansado, mas que ele cessou a atividade da criação. A atividade da criação havia finalizado. Então, nesse sentido, Deus descansou. Por isso, ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, nós precisamos ter já, desde agora, em mente esse conceito do porquê que Deus descansou no sábado. Mais propriamente, em que sentido Deus descansou. Então, Deus, no sábado, abençoou de modo especial esse dia e o santificou, para que nós jamais esquecêssemos que, além de muitos trabalhos, a vida também precisa ter comunhão com o Criador, relacionamento com Ele. E, ao mesmo tempo, a cessação da atividade. Então, nós paramos as nossas atividades e nós celebramos as obras maravilhosas do nosso Criador. Ao mesmo tempo, o sábado, ao mesmo tempo, a criação, ela tem um significado. E eu vou apresentar aí, a partir de agora, algumas razões em relação a isso daí, além das que eu já apresentei agora. A criação, ela contribui para que nós tenhamos autoestima. Então, a partir daqui que nós podemos entender alguns aspectos a mais quando nós comparamos criacionismo e evolucionismo, por exemplo. O evolucionismo, em linhas gerais, em relação ao ser humano, apresenta que o ser humano veio pelo destino, ou pelo acaso do destino. Ou seja, você não teve um planejamento prévio para a sua existência. Então, é aquela pergunta: de onde você veio? Você veio do acaso. Então, para onde você vai? Você pode compreender agora por que muitas pessoas correm em vão atrás de prazeres, atrás de diversão, atrás de felicidade. Por quê? Porque elas creem que vieram do acaso. O acaso do destino. O destino, eu vim pelo acaso do destino para o que exatamente? Então, muitas pessoas não sabem de onde vieram exatamente, porque elas existem. Muitas pessoas, então, mesmo no meio cristão, inclusive, elas enfrentam dilemas, paradoxos seríssimos em relação à sua própria existência e sofrem por causa disso. Por quê? Porque elas não têm uma noção específica de que foram feitas à imagem de Deus, conforme o relato do Gênesis. Então, a criação, ela nos dá uma autoestima, a criação da parte de Deus. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então isso já nos dá uma valorização.
Isso nos engrandece como seres humanos. Então, é Deus que nos engrandece. Agora, a partir do momento que eu passo a crer que eu vim do acaso, do destino, eu preciso procurar o meu valor, eu preciso me esforçar, eu preciso viver constantemente, tendo que me mostrar para as outras pessoas, para que eu possa, de fato, expor qual é o meu verdadeiro valor. Você percebe a diferença entre as duas coisas? Quando você crê que quando você nasceu, você foi criado por Deus, você não precisa se esforçar para mostrar o seu valor para os outros. Você é uma criatura de Deus. Então é Deus quem dá valor a você, pela sua criação. Nós vamos ver mais para frente outros estudos, onde nós podemos ver outros aspectos que nos valorizam também, que no caso seriam a salvação ou redenção e também a própria manutenção da nossa vida, que vai incluir também futuramente a glorificação. O quanto Deus nos valoriza. Então, na criação, Deus nos dá valor, porque Ele nos criou, porque Ele é Deus. O evolucionismo, ele não dá valor. A pessoa tem que procurar o seu valor, porque ela veio do acaso. Então, essa compreensão a respeito de que nós somos criação de um Deus eterno, onipotente, onisciente, onipresente, ela provê um genuíno conceito no tocante ao valor de cada ser humano. E, ao mesmo tempo, é a base para o verdadeiro companheirismo. Eu já disse, nós fomos criados para sermos seres sociais. Nós temos a necessidade de conviver com as pessoas, e as pessoas que decidem se isolar da humanidade, decidem permanecer sozinhas para sempre, elas acabam tendo complexos de inferioridade, problemas sérios, patologias sérias em relação à sua área mental, psicológica. Então, em primeiro lugar, o ato criador de Deus estabelece a sua paternidade. Você pode ver isso em Malaquias 2, verso 10. Então, Deus criou você. Então, ele já tem um relacionamento, um laço de relacionamento com você. E, ao mesmo tempo, revela a irmandade existente entre os componentes da família humana. Ele é nosso pai. Nós somos seus filhos. Então, independente de sexo, etnia, nível intelectual ou posição social, todos fomos criados à imagem de Deus. Então, esse conceito, se fosse compreendido e aplicado corretamente, sabe o que aconteceria? Eliminaria completamente qualquer forma de preconceito, racismo ou intolerância, ou mesmo qualquer outra forma existente de discriminação. E, ao mesmo tempo, não só em relação aos outros seres iguais a nós, mas também nós temos o significado da responsabilidade pelo meio ambiente. Então, durante a criação, Deus colocou o homem e a mulher como responsáveis por tudo que Deus havia criado. Você pode ver isso em Gênesis 2, verso 8. Então, isso incluiria o cultivo da terra e o domínio sobre toda a vida animal. Então, o significado é que Deus nos deu a incumbência de preservar o meio ambiente. Você pode se perguntar, mas esse mundo foi afetado pelo pecado. E está em decadência, está em degradação, está praticamente se autodestruindo, e logo Jesus está voltando. E por que mesmo assim nós precisamos preservar o meio ambiente, se afinal de contas tudo está caminhando para a destruição e Deus vai ter que restaurar tudo de qualquer forma? Mas entenda uma coisa, independente da degradação, do, da influência negativa que o pecado teve como impacto sobre o nosso mundo, isso ainda não anula a prescrição que Deus nos deu como cuidadores do nosso planeta. Então, o fato de o pecado ter prejudicado toda a criação de Deus não significa que nós temos liberdade para abusar dos recursos naturais que Deus deixou para a nossa subsistência. Então, nós precisamos preservar o meio ambiente, por mais que ele esteja em, digamos, automática degradação por causa do pecado. Não por conta do
do fato de que Deus vai restaurar tudo e nós podemos viver do jeito que nós queremos, mas por uma questão de responsabilidade nossa em relação ao Deus que nos criou e também em relação aos outros seres humanos que também vivem no mesmo ecossistema que o nosso. Então, o Criador orientou Adão no sentido de cultivar e guardar. Então, ao mesmo tempo que mostra o aspecto da responsabilidade, nós vemos aqui também, no verso 15 do capítulo 2 de Gênesis, que nós temos a nossa dignidade extraída do trabalho manual. Você já deve ter visto muitas maneiras, principalmente na internet, em relação a formas de lucratividade fácil, de ganho fácil. Faça aí tal algumas coisas pela internet, trabalhe em casa, tal, e tenha dinheiro na sua conta, tenha um lucro fácil todo mês. Deus orientou Adão no sentido de trabalhar manualmente, de fazer esforço físico. Alguns até poderiam perguntar, mas afinal de contas, o trabalho ele não é resultado do pecado? Sabe, existem muitas pessoas que acreditam sinceramente, mas sinceramente enganadas, que o trabalho ele surgiu após o pecado, como se tivesse sido um castigo de Deus. A partir de agora, como vocês pecaram, como vocês me desobedeceram, a partir de agora vocês vão ter que trabalhar. Como se antes do pecado, tudo que se referia a comer, aos subsistentes do homem e da mulher, viesse automaticamente, como se fosse aquela árvore mágica que ia nascendo os frutos assim automaticamente, e assim Adão e Eva poderiam, digamos assim, usando uma expressão que é bem conhecida na atualidade, poderiam padecer no paraíso. Eu vou poder agora ficar tranquilo, passar todo o meu tempo sem fazer nada, e aí tudo que eu preciso para comer e para beber sempre vai estar prontinho e preparado para mim. Meu querido, Deus nunca idealizou esse tipo de coisa. Deus nunca idealizou um paraíso no qual a ociosidade fizesse parte da ordem do dia. Então Deus, desde o início, desde um período em que o mundo era perfeito, Deus designou que Adão e Eva deveriam cultivar, deveriam guardar, deveriam proteger toda a criação. E é isso que dá dignidade ao ser humano. A partir do momento que o ser humano tem trabalho, ele se dedica a alguma coisa, ele se sente satisfeito, ele se sente valorizado. Diferentemente da situação em que existe lucro fácil, dinheiro fácil. Aquilo que vem fácil, vai embora fácil, não é valorizado. E aí não tem aquele sentimento de autovalorização, de realização pessoal. Então, a criação nos ensina isso e, ao mesmo tempo, é um remédio para o pessimismo e a solidão. Então, a criação nos mostra que, em vez de resultarmos de mudanças acidentais comandadas pelo processo da evolução, todas as coisas criadas vieram à existência com um propósito. A raça humana, ela foi designada para ter um relacionamento eterno com o próprio Criador. Então, como já disse, isso nos dá valor. Não viemos do acaso. Mas, se nós preferirmos acreditar que nós viemos do acaso, então nós temos sérios problemas. Nós temos que lidar com o pessimismo, com a solidão. De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, essa pergunta que eu quero até deixar para você, de onde é que você vem? E para onde você vai? Se você me diz que você veio de Deus, então, mais facilmente você pode me responder para onde você vai. E nós vamos entender melhor esse aspecto dessa pergunta. Agora, a pessoa que acredita que vem do acaso, do processo da evolução, ela vem de onde exatamente? E ela vai para onde ainda? Então, não tem um senso de que existe um propósito em sua existência.
Ao longo de todo o ministério terrestre de Jesus, a mesma energia criadora que trouxe vida ao inanimado corpo de Adão fez com que pessoas fossem ressuscitadas, cegos voltassem a enxergar ou passassem a enxergar. Alguns deles eram cegos de nascença. Coxos fossem curados e todas as pessoas fossem curadas de tudo quanto era doença. Então a mesma é, a mesma palavra de ordem que Deus dava no início da criação para que tudo viesse a existir era a mesma que Jesus deu para que essas coisas fossem, essas doenças fossem curadas e mortos, inclusive, ressuscitassem. Então, neste mundo e no universo, tudo é mantido pelo poder de Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus criou, Ele mesmo é o que mantém tudo isso, através da sua palavra criadora, através da sua palavra, é o que tudo é sustentado. Então, o mesmo Deus que criou este nosso mundo, que nos criou, é o mesmo que sustenta todas as coisas. Então, por ocasião da criação, Cristo ordenou, ele falou, e logo tudo aconteceu. Mas nós precisamos observar uma coisa. Da mesma forma como aconteceu com a criação do homem e da mulher, nós também podemos observar que a salvação não foi trazida às claras aí apenas pela palavra de Cristo. Que a salvação vem a todos os seres humanos. Não foi assim. Foi um processo que se estendeu, tem se estendido, inclusive, que ainda está em curso, ao longo de milênios. Então, o contraste entre o tempo requerido para a criação, né? Criação que durou uma semana, e o tempo requerido para a recriação, que inclui aí a salvação e mais a recriação literal do nosso mundo, demonstra que as atividades de Deus sempre acontecem no maior sentido de interesse pela raça humana. Deus poderia nos salvar da condenação eterna em um único ato? Poderia. Mas, ao mesmo tempo, existe um processo que precisa acontecer. Sabe? O pecado que atingiu o nosso mundo de forma tão negativa não é uma coisa tão simples assim. Existem muitas coisas que precisam ser compreendidas. Se Deus dissesse que a salvação deveria acontecer apenas por uma palavra que ele pronunciasse, em muitos aspectos ele estaria passando por cima da própria liberdade que cada pessoa tem. Não seriam todas as pessoas que desejariam ser salvas? Isso nós nos deparamos a cada dia. Não são todas as pessoas que querem aceitar ou que estão dispostas a aceitar a Jesus como seu Salvador. Então, ele na verdade estaria salvando todas as pessoas, estaria fazendo uma coisa moralmente muito boa. Mas ele estaria, em muitos casos, salvando contra a própria vontade. Então, a salvação, toda essa questão acaba se tornando um processo para salvar pessoas. Então, foram proferidas as palavras para criar ao nosso mundo, a humanidade. E essas obras foram perfeitas. Tudo que Deus fez foi perfeito. E isso foi o que concedeu vida ao homem. E, ao mesmo tempo, as mãos de Cristo, as mesmas que se envolveram com a criação do homem e da mulher, que ao mesmo tempo foram perfuradas, sangradas, que ofereceram ao homem a vida eterna. Então, na criação, Deus formou o homem e a mulher do barro da terra, com as suas próprias mãos. E, ao mesmo tempo,
essas mesmas mãos são as que oferecem a vida eterna ao homem. Então, o homem é criado e ele também é recriado. Então, criação e recriação são obras que representam o trabalho de Cristo por nós. Então, esta é a crença fundamental da Bíblia, que representa a nossa crença a respeito da criação do mundo, inclusive do ser humano como obra-prima da criação, e finalizando então com a instituição do sábado e também todos os aspectos relacionados a essa crença da criação, as bases e também os propósitos de Deus em relação ao nosso próprio bem-estar.